Moça, põe a mão na cabeça e aguarde, por favor. Só isso. Eu não sei quem é a senhora, eu não sei como é que vocês estão. Não sei se a pessoa é de bem ou bandido. Até eu abordar, a senhora só faz o que eu mandar, tá certo? Desça do banco, a senhora, desça da moto. Fica ali, ó. Com a mão pra trás, por favor. Olha lá. Tá tudo certo aí, boy? Oi. Tá tudo certo aí? Tem alguma coisa ilícita aí? Fala logo. Fala logo. Tá armado aí, é? Tá armada, ela tem minha peça, é minha. É minha arma. Ei, solta, solta! É minha, senhor, é minha, senhor, é minha. Deita no chão! É deita no chão! Deita no chão! Deita, 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 deita. Mão na cabeça! Tá com droga. Tá com